Muito boa noite, está começando mais um Júlio César 86, nosso encontro de todas as quintas-feiras, aqui pelo canal do YouTube e também pelo Facebook. Já deixa aí o seu joinha, inscreva-se no canal, participe conosco, deixando seus comentários, dando sugestão de quem é que você quer que venha aqui bater um papo com o Júlio César todas as quintas-feiras, sempre no oferecimento da Uniaselv, Universidade com Qualidade, a Universidade em Lauro Miller, na Rua Orleans, no edifício Piemonte, né, com a Exucre Uniaselv, sempre colocando à sua disposição o curso superior aqui em Lauro Miller e também do Sindicato das Indústrias da Extração de Carvão do Sul de Santa Catarina. Hoje eu tenho o prazer e a honra de receber aqui nos estúdios do Júlio César 86 o nosso grande amigo Valmor Macari, o Macarinho. Boa noite, Valmor. Boa noite, Júlio. Uma satisfação estar aqui no seu programa, né? Júlio César 86, é isso, né? É isso mesmo. Então tá bom. Boa noite a todos os telespectadores que acompanham o seu programa e hoje a nossa entrevista, né? Muito bem. Muito obrigado por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Macarinho, vamos começando lá do princípio. Filho do seu Narcísio, da dona Amália. Você é natural da Santa Rosa? Sou natural de Santa Rosa. Nasci lá mesmo e continuo morando lá. Pois é. Isso. Sempre, já deu umas voltas por aí, mas... Eu dei uma volta pelo mundo aí, mas estou... Bom filho da casa torna. Exatamente, estamos lá sempre. Macari, me conta aí como é que foi a infância na Santa Rosa. Olha, eu nasci na Santa Rosa e comecei os meus estudos na escolinha lá da Santa Rosa, até o 4º ano. Aí meu pai e minha mãe, assim, eu sempre tive vontade de sair fora para estudar. Certo. Aí meu pai e minha mãe disseram assim, não, mas tu está muito pequeno ainda, não, faz mais repete o 4º ano, depois aí tu vai. Eu, assim, já tinha mais ou menos a intenção de vir a Lauro Miller para estudar, fazer o ginásio e talvez continuar os estudos. Então eu acabei fazendo tipo 5º ano lá na Santa Rosa, não existia, mas eu fiz. Aí eu ajudava a nossa professora, ela foi os 4 anos minha professora, a Eli Fraceto, uma excelente professora. Sim, conhecia a dona Eli. Conhecia, né? Dona Eli. Depois ela acabou vindo a Lauro Miller e lecionando também aqui nos colégios de Lauro Miller. Aí acabei até ajudando a Dona Eli nos trabalhos da escola, ensinando o pessoal do 1º ano. Eu já tinha adquirido assim um estudo mais forte, né? Então nesse ano que eu fiquei repetindo lá, para não vir muito pequeno para Lauro Miller, o pai e a mãe, então eu acabava sendo o 2º professor lá do pessoal com maior dificuldade aí no 1º ano, ajudava a professora. Foi uma parte importante da minha vida. Pois é, e essa experiência que tu teve aí como 2º professor, não te despertou, não teve no futuro um interesse de ser professor? Nunca quis entrar pro lado do magistério? Até tinha. Se fosse hoje, eu até seria um professor, tá? Se fosse hoje. Certo. Mas na época a gente imaginava assim, o nosso propósito era de estudar mais, seguir nos estudos, não tendo assim uma profissão definida. Mas eu já tinha habilidade para isso. Tanto é que eu fui catequista por 27 anos. Principalmente, no geral, fui catequista do pessoal mais jovem, da Crisma. Então, geralmente na Santa Rosa eu fui catequista por 27 anos, sempre com o pessoal da Crisma. E aproveitando, eu fui também na coordenação da paróquia, de catequese, participei em vários setores, assim. Mas isso ia ser um capítulo que eu ia entrar aqui depois, falando de religião e de igreja, sim, mas claro, já que você adentrou, né? Mas primeiro, se você quiser continuar a minha infância da Santa Rosa para Lauro Miller, sim. Você sabe que para você, na minha época, não sei se foi a sua, para você ser aprovado para ingressar no ginásio, você tinha que fazer uma prova. Sim. Então eu fiquei 2 dias fazendo prova em Lauro Miller no colégio Visconde, foi o colégio, não existia o Walter, então era no Visconde.
Então, aí o meu irmão trabalhava, o Vilmar Macari trabalhava no Plínio Carrer, eu fiquei na casa do Plínio Carrer fazendo as provas no Visconde, acabei passando, nota boa, graças a Deus. Depois aí fui aprovado. Então, próximo ano, então você vem para Lauro Miller. Então, como nós éramos muito amigos, o meu pai, minha mãe, e até ela era minha prima, é minha prima, que ela está viva ainda, a dona Zaida. Então, eu vim parar na casa paroquial, junto com a dona Zaida, o Padre Ercílio. Então, ali sim, ali eu parei ali e comecei a estudar o ginásio, né? O ginásio era muito forte na época. O Visconde? No Visconde, é. Já se chamava Visconde de Toné? Sempre foi Visconde de Toné. Sempre foi. Uhum. Assim, na época tinha muitos alunos. Era uma concorrência para entrar ali. Tinha seis salas, 6 ou 7 salas lotadas só na parte da tarde, tá? Uhum. Tinha a parte da manhã, que era estudo básico, aí o primário. Primeiro ao quarto ano. Isso. Depois... À tarde o ginásio. À tarde o ginásio para quem não trabalhava fora. E para quem... E à noite, para quem fazia alguns trabalhos de dias, outros que gostavam de estudar à noite. Não conseguia ter vaga para todos à tarde. Certo. E tinha uma outra sala que seria hoje o pessoal assim que gostaria de terminar o ginásio, mas não pôde na juventude, era mais era tipo um o pessoal SEJA mais... hoje, né? Exatamente. Então Educação de jovens e adultos. Tinha uma sala exclusiva que começava às 10 da noite e até meia-noite lá com esse pessoal. Nossa. E então você saía no recreio, tinha 200 alunos num pátio daquele. Imagina, na tarde, à noite mais 200. Aquilo era lotado. Era lotado. Então era um negócio assim, era o único colégio assim, e era um colégio forte, tá? O Visconde era professores tops aí. Macari, isso mais ou menos em que ano? Tem lembrança? Eu tenho lembrança, eu vim para cá em 1974. Eu acompanhei a enchente de 74, eu estava aqui. 74. Isso, então 74, 77, 78 eu já voltei para casa. Mas isso já tinha também, né, até a 8ª série no Barro Branco, já tinha até a 8ª série no Guatá, né, nesse período também. Tinha, mas o pessoal se dirigia muito porque era um colégio assim... mais reforçado. Os melhores professores estavam aqui no Visconde. Não que as outras, como Barro Branco e Guatá não tinha professores bons. Mas os melhores professores lecionavam no Visconde. No Visconde. Então ele era um ginásio de referência. De referência, exatamente. Então foi aí que a gente... Macari, aproveitando aí que você falou que esteve com a dona Zaida, parou na casa paroquial, né, deve ter acompanhado muito o trabalho do Padre Ercílio, e você foi uma pessoa muito chegada em religião, muito chegada na igreja. Aliás, deixo aqui fazer um trocadilho, uma brincadeira que eu sempre faço com o Macari. Eu sempre digo que a voz dele é inconfundível, porque é parecida com a do Dom Paulo Evaristo Arnes, né? Exatamente, você sempre... Com aquela calma, né? De sempre. Aquela calma de sempre, com aquele português rebuscado que só o falecido Padre Ercílio Capelé tinha. Então, eu gostaria de perguntar para o Macarinho o seguinte: nunca tentou, nunca... teve um convite para ir para o seminário? Sim, vários convites, né? Eu quase fui para o seminário, até porque a gente simpatizou, eu já tinha retornado para Santa Rosa. Aí chegou aqueles trabalhos de missões que tinha na minha época. Depois muitos padres de congregações vinham nas comunidades, faziam seus trabalhos pastorais. Aí um padre de Juiz de Fora, lá de Minas Gerais, esteve no colégio Dom Orione de Siderópolis, onde tinha que também era um colégio que tinha também do Dom Orione lá em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Então esse padre, eu tinha um trabalho já na Capela de Santa Rosa. Eu fui coroinha por muitos anos, iniciei aqui na Matriz.
aos 11 anos eu iniciei como coroinha e continuei. Eu até os 40 e poucos anos eu Sempre serviu o altar. servi o altar. Uhum. Foi um Então, diácono nato. É. Então, até me empolgou, mas aí eu fiquei com pena do meu pai e da minha mãe, porque eu era o último filho. E tu sabe que no interior, assim, tem muito trabalho. E nós tínhamos vários trabalhos dentro da comunidade e dentro da propriedade. Então, a gente sempre teve funcionários, pessoas que trabalhavam conosco. Então, eu fiquei com pena de deixar o pai nessa situação, então eu optei por ficar com eles. Uhum. Então, aí na hora, assim, no momento, assim, a gente pesou, né? Isso pesou. Pesou bastante. Pesou bastante. Uhum. Então, acabei não indo, mas continuei meu trabalho na igreja, com relação, eu falei de catequese. Eu bati muito aqui na paróquia, se batia o sino às 6 da manhã, ao meio-dia, às 6 da tarde. Então, eu tinha uma dessas funções de bater o sino nesses horários. E a gente tinha que ser exatamente, porque muita gente acertava o relógio pela batida do sino aqui na Lauro Miller. Era uma referência. Era uma referência. Então, era o sino e a gente batesse, e a usina, né? Você tinha um espaço de errar por 1 minuto. Senão o Padre Ercílio já questionava por que a gente bateu atrasado. O que aconteceu? Porque ele sempre dizia, muita gente... vocês sabem que o Padre Ercílio serviu o exército, ele foi militar. Foi. Então ele tinha aquele sistema rigoroso militar, ele tinha na vida particular dele e com as pessoas ao redor dele. Sim. Tinha que ser tudo certinho. Uhum. Então ele cobrava quando a gente não batia o sino no horário certo, porque ele dizia assim, muita gente acerta o relógio pela batida do sino, então Sim. tem que estar no horário exato. Uhum. A gente até entendia, verdade, né? Até entendia. Uhum. Então, eu fazia várias funções. Você sabe que eu comecei a falar na rádio no terço que tinha todos os dias, organizado pela Congregação Mariana. Uhum. Começava às 6 da tarde. Né? Então, e era transmitido pela rádio. Pela Cruz de Malta. Uhum. E eu era o Sterp, o Severino. Quando faltavam os titulares, o Macarinho preenchia o horário. E como eu estava próximo, e não era qualquer pessoa que falava, porque era transmitido pela rádio. Então, imagina naquela época. A responsabilidade que é. Então tinha uma senhora, aqui do bairro Cairu, que puxava o terço na rádio, e tinha o seu Divísio, Ilide, Uhum. e tinha o seu Lenoir Beis. Então, mas nem sempre eles gostavam, né? Vai lá chamar o Macari, o seu Valmor. Vai lá que tá faltando o puxador, ele vem. Uhum. Às vezes eu nem trocava de roupa. Com a roupa que eu tava, eu ia lá e... Do mesmo jeito, né? Foi em 1976 que eu comecei a falar na rádio, através do terço da Congregação Mariana, que era todos os dias. Então essas foram as funções que eu fazia que me ajudaram na minha vida. Depois eu retornei para a minha comunidade, segui tudo o que eu aprendi assim com relação à igreja. Eu fui catequista por 27 anos, como eu falei. Eu fui dirigente de culto por 30 anos na minha comunidade. E fora os trabalhos pastorais que eu fazia na paróquia. Foi ministro também? Não cheguei na minha época, na era dos ministros, eu distribuí hóstia antes de existir ministros, através dos padres, né? E ajudei a rezar uma missa uma vez junto com o Padre Antônio, na paróquia aqui, numa missa que tinha um congresso dos catequistas. Fiz isso junto com ele. Uhum. E também eu não perdi o fio da meada, várias funções na minha comunidade e na paróquia também. E na vida profissional, Macarinho, você chegou a ser monitor da Caresc. Foi minha primeira função fora da minha propriedade. No tempo do governador Jorge Conder Bornhausen. Sim.
ele criou um programa de dois ou mais, né, monitores para cada município remunerados pelo Estado, para ajudar o técnico agrícola que era um funcionário da Caresc. Que é o tal do extensionista. O tal do extensionista, que era Aqui quem era? Na minha época era o Hamilton Guimarães. Ah, já era o seu Hamilton. Seu Hamilton. Foi a pessoa que mais ficou, que eu mais trabalhei junto, que mais ficou, que exerceu essa função no município. O Paim não trabalhou contigo na mesma época? O Paim, ele esteve aqui, mas na época eu era vereador. Ah, certo. Certo, eu não cheguei a trabalhar com ele. Quando eu assumi a Secretaria da Agricultura, ele foi transferido para outro município. Certo. Então a pessoa que eu mais trabalhei foi como monitor da Caresc, junto com o Hamilton. Ele era o nosso coordenador. E depois aí a gente continua, né? Uhum. Então essa foi a primeira. Pois é, Macari, dentro desta vida pública, você também esteve lá no Poder Legislativo Municipal por 2 ocasiões. Você foi vereador na legislatura em que o prefeito municipal foi o René da Silva e depois também no governo do Itamar Cassiatoriço. Não, do Nestor Espírito. Do Nestor Espírito. Conta pra mim como é que foi essa sua passagem pela Câmara de Vereadores de Laurinha. A Câmara surgiu assim por um convite. Eu já fazia trabalhos na minha comunidade, aqueles trabalhos mais com relação à escola. Eu sempre fui tive funções nas escolas, na presidente da PP da Santa Rosa. Liderança da comunidade, né? Tesoureiro, eu fui também do Itanema e fui do Walter Otausa também um bom tempo. Uhum. E eu fazia trabalhos comunitários, existia... O pessoal levantou várias situações na comunidade que precisavam ser feitas, tanto na igreja como na comunidade. E na época eu tinha uma relação boa politicamente também, já tinha, né? Então eu disse, eu vou falar com o Dalbó, que era o prefeito, e vou levar lá um domingo no culto, que eu já fazia, eu era dirigente de culto, depois do culto a gente faz uma reunião com a comunidade, levamos ele lá e vamos fazer ele assumir compromissos aqui. E dentro da igreja ainda. Consegui levar ele. Aí lá ele assumiu vários compromissos e fez todos os compromissos assumidos lá na comunidade. Opa! A gente cobrou dele. Surtiu efeito. Surtiu efeito. Aí passou um tempo ele assim, você não quer ser candidato a vereador? Eu não tomo decisão na hora, né? Aí eu disse, não, eu posso analisar, ver, depois a gente conversa. Certo. Aí uma outra oportunidade ele me viu de novo, e daí vamos... Aí conversei com meus pais, com a minha família, com alguns amigos. Aí, não, vamos que nós te ajudamos. Aí eu acabei aceitando, mas ele me convidou, mas ele nunca imaginava que eu ia ser eleito. Ele me convidou para preencher, você sabe, né? Vamos ter que ter legenda. 18 candidatos. Vamos pegar pessoal que faz um pouquinho de voto para nós botar a legenda. É isso que funciona na política. Depois com o tempo a gente aprende. Eu acabei aprendendo como é que funciona. Só que eu peguei firme, né? A gente... Pegou para não fazer feio. Para não fazer feio. Nós pegamos, eu fui o segundo mais votado do partido. Aí um dia ele assim, ô Talianinho danado, hein? Eu nunca imaginava que tu ia chegar. Mas chegamos, né? Graças a Deus. E as pessoas, e os amigos. Souvenir da avó. Exatamente, essa foi a primeira... A entrada na política e a primeira legislatura. Então, na época do prefeito se elegeu, foi o René da Silva. O nosso candidato era o Itamar Cassiatori, que depois veio a ser prefeito, novamente candidato e ser eleito, né? E bem votado. Aí tu não foi candidato a vereador? Não fui, eu abri mão e achei que não era o momento de eu seguir. Nós tínhamos um embate muito forte na Câmara com o prefeito René da Silva. Nós éramos oposições, criamos muitos embates. Sim. E isso desgastou muito. Eu achei que não era o momento de eu ir para a reeleição, para vereador. E eu fiquei de fora, ajudei. Eu fui, assim, a gente trabalhou muito
para eleger o nosso grande amigo, né? Amigo até hoje, Itamar Cacciatore. E nessa trajetória veio o convite para mim ser secretário da Agricultura. Uhum. A princípio, o secretário assumido perante a campanha era o saudoso Isídio Beltrame, mas ele achou que não tinha capacidade e acabaram apoiando o meu nome. E eu acabei aceitando e assumi esse compromisso de secretário por 4 anos, junto com Itamar Cacciatore. Aliás, é uma grande marca, né, do Macarinho. Eu digo uma grande marca porque, assim, eu já entrevistei aqui um conterrâneo seu lá da região lá de Santa Rosa, né, do sul do sudoeste do município de Lauro Miller, que fica ali a região do Portão, do Rio Queimado, em Santa Rosa, que foi o professor Maurício da Silva. E ele, secretário de Educação em 3 prefeitos de 3 partidos diferentes em Tubarão. E aqui em Lauro Miller nós temos o Macarim, que foi secretário de Agricultura, né, em lados totalmente opostos, né? Foi secretário com Itamar Cacciatore e depois continuou sendo secretário com o Nestor e depois com o Hélio também. Você tem esse trânsito bom, né, Macari? Você tem adversário político, mas não tem inimigo. Não tenho inimigo, graças a Deus. A gente sempre teve uma boa relação, mesmo eu estando no PP, eu tinha uma boa relação, a família nossa tinha uma boa relação com a família Esprístico, daí com o Nestor, né? Eu, quando fui secretário da Agricultura, eu não fazia distinção de partido na hora de atender, a gente costumava atender todo mundo, e isso, assim, reflete muito no teu trabalho e na confiança das pessoas. Uhum. Tanto é que eu fui, depois de ser secretário, eu fui candidato a vereador novamente, fui o segundo mais votado. De novo? De novo. E aí eu fui o segundo mais votado de toda aquela, dos 11, e fui o mais votado do partido. E então aí eu exerci uma função como vereador, não como secretário, na administração do Nestor Esprístico, e tinha uma relação, um trânsito muito bom com eles. E numa outra gestão do Nestor, aí sim, eu tinha uma ligação muito forte com o Tadeu era PFL. E houve um desgaste dentro do PP, e eu acabei... Houve um racha, né? Um racha dentro do PP, não foi só comigo, com várias aliás, pessoas. Não foi um racha, foi uma trinca tríplice, né? Tríplice, porque dali surgiu o PFL e o PSDB. Exatamente. Dodô Irani e um grupo formaram o PSDB e o Tadeu formou o PFL. Que era o grande PP da época, que era o maior partido do Lauro Miller. Rachou o partido em 3 e tinha muitas alas e o partido não fechou mais. Então eu nem acabei indo para outro partido. Eu me afastei do PP. Aí, nesse mandato, segundo mandato do Nestor, como eu tinha um bom relacionamento com o Tadeu, aí o Tadeu conversou comigo e disse, não, vamos fechar com você e com o Nestor. Eu acabei indo. E com o Tadeu e Nestor, e acabaram se elegendo, e sendo reeleito o Nestor, né, e o Tadeu de vice. Muita gente critica essa ida do Tadeu junto com o Nestor, mas... Porque o Tadeu era o candidato natural do PP, do né? PP, mas a gente sabia da história. Que havia um racha, né? E o Tadeu, ele contava, e como eu tinha me aproximado dele bastante, então ele contou muitas histórias dos acontecidos. Ele estava meio magoado, tá, com o PP. Sabe que o falecido Lali me cantou uma pedra 6 meses antes, lá na Assembleia Legislativa? Encontrei-me com ele no interior, no corredor, no gabinete do Comim. Ele tinha ido lá no gabinete do Ponticelli, de alguém lá, e ele só não disse o que era, mas ele largou um enigma que depois, quando aconteceu, assim, o que o Lali me contou aquela vez, aconteceu. Vocês vão ter uma grande surpresa e não é nada disso que vocês estão pensando que vai acontecer. E foi o que aconteceu aqui. Na verdade, ele tinha uma mágoa, assim, de uns acontecidos antecedentes àquele embate. E ele acabou optando pelo MDB, na época. Então eu acabei... Só que eu
não troquei a minha ida por cargos. Aí acabou que eles formaram a equipe deles e eu segui, eu já era, a gente esqueceu, eu já era presidente do sindicato, Sim, certo? eu ia tocar nesse assunto agora. Isso. Então eu tinha uma outra função. Aí no decorrer do mandato, o Nestor veio à minha procura se eu aceitasse ser secretário da Agricultura, porque o Fabrício tinha saído e queria botar uma pessoa que era da área e que já tinha experiência. Então ele me procurou, eu demorei um pouco para responder porque eu era PP, né, e era PMDB, então tinha podia acontecer muita coisa porque a não aceitação de muitos membros, a gente teve muitos embates políticos no que antecedeu a isso. Existem as críticas com relação à pessoa, mas na realidade foi os fatos que aconteceram que levaram a acontecer, e não tem nada a ver com o lado pessoal, né? Exatamente. Isso, vou citar de novo o nome dele aqui, o Maurício da Silva, que foi a vida inteira MDB em Tubarão, né? Hoje é secretário de Educação do Juarez Ponticelli, e todos sabem o porquê. O Macari está usando muito bem as palavras hoje aqui, os embates que aconteceram. Aliás, as desilusões que acontecem, né? As traições, as problemáticas, as patadas que se leva, que acaba o grande jogador de futebol daquela equipe, daqui a pouco está jogando no outro time. No outro time, é a mesma forma. Você falou no Maurício, o Maurício é um conterrâneo, morava lá, eles iam muito lá em casa. O Maurício é uma pessoa formidável, super inteligente. Ele foi professor na nossa comunidade. A primeira função dele como professor foi na escola lá da Santa Rosa, escola a estadual Rio Bonito, que era o nome da escola da Santa Rosa. Então nós temos um carinho muito grande pelo Maurício e ele pela nossa família. Então, grande autoridade. E já foi entrevistado aqui por mim, está sendo convidado para voltar novamente aqui. E eu tenho um carinho muito grande pelo Maurício, porque a minha mãe que o alfabetizou, minha mãe foi professora dele lá no Rio Queimado, e ele inclusive citou isso na minha formatura de pós-graduação ali na Unibaf. E o Maurício é o nosso telespectador assíduo do programa, com certeza deve estar acompanhando hoje. Mandar um grande abraço. Um grande abraço, Maurício, né, toda a nossa família. Você sabe como nós o estimamos e você estima a nossa família, então é uma satisfação a gente falar no seu nome aqui no nosso programa. O Macarinho, como carinhosamente é chamado por todos, Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Isso tem a cara do Macarinho, o Macarinho tem a cara desse sindicato, né? Não dá para separar uma coisa da outra. Sim, o pessoal ainda hoje, a gente encontra muitas pessoas que a gente trabalhou junto e pessoas que eram associadas a nós, volta para o sindicato, estamos com saudade. Isso nos satisfaz muito. É bom, né? É bom. Mas eu acho que quando a gente encerra um ciclo, eu penso dessa forma. Eu até demorei para encerrar o meu ciclo no sindicato, fiquei demais. Eu fiquei 5 mandatos. 5 mandatos? Eu não fico muito tempo. 15 anos? Eu poderia voltar a ser candidato a vereador várias vezes, mas tem duas coisas que eu penso. É que você tem que oportunizar outras pessoas a chegarem nesses postos que almejam também, né? E se você insiste muito, porque por que o candidato se elege tantos mandatos? Ele cria um grupo de amigos, cria uma intimidade, cria um trabalho, e essas pessoas começam a criar uma amizade com esse candidato, e eles vão trabalhar e vão lutar sempre por ele, vai estar sempre chegando, a não ser que ele cometa algumas gafes, algumas situações assim que dificulta a sua candidatura. Mas eu penso o seguinte, eu fui o primeiro, aí dei um tempo, fui o segundo, eu disse, não, agora chega, agora vamos deixar outras pessoas ocuparem esses cargos que elas merecem também. Assim, determinadas pessoas lá atrás tivessem pensado como você pensa, hein? Eu penso. Vários embates teriam sido evitados. Exatamente. Criar, oportunizar outras pessoas
porque às vezes você coloca pessoas que às vezes mostram muito mais trabalho que você em cargos assim. Verdade. Então você tem que oportunizar essas pessoas. E elas sozinhas muitas vezes têm dificuldade de chegar. E com a força dos amigos e a oportunidade, elas chegam também. Então são essas situações. E a minha passagem pelo sindicato é parecida com a da Câmara de Vereadores. Você tem mandato, você segue um estatuto, você tem muito trabalho a ser feito. Eu participei de muitos encontros, muitas reuniões no estado, nas regiões, em Brasília. Isso te traz assim muita experiência e que eu adquiri dentro do movimento sindical, nesses trabalhos. Fui da coordenação micro-regional, eu fui de várias comissões que foram a Brasília, então organizadores de comissões. Então isso te dá bastante experiência de trabalho dentro dessa função também. Então eu só tenho a agradecer o tempo que eu fiquei no sindicato, mas foi um ciclo e encerrou. Macari, já estamos, por incrível que pareça, né? O tempo somos reféns, né? Infelizmente, mas temos que partir agora para a reta final do nosso programa. Não poderíamos deixar de perguntar, o Macarinho hoje faz o quê? Eu sei que você é empresário do agronegócio e você trabalha com um dos alimentos mais preferidos pelo brasileiro e um dos alimentos mais exportados pelo brasileiro, que é o saboroso frango. Frango. Não é caipira, mas é o frango. Eu queria... tem que desmistificar a mentalidade sobre o frango de granja, hormônio. Certo. Não existe. Não existe mais. Não existe hormônio, eu vi a matéria. Nós exportamos o frango que a gente produz na minha propriedade e várias propriedades aqui do sul. Esse frango vai para os mercados mais exigentes do mundo. Quais são os mercados mais exigentes do mundo? Europa e Japão. Não entra qualquer produto nesses países. Então, existe uma rigorosa fiscalização e testes em carnes de frango que entram nesses países. Então, para você produzir para esses países, eu fazem mais de 2 anos que eu não uso antibiótico nos frangos que eu produzo lá. Tem que ser no osso do peito. Deu alguma doencinha, vamos suportar a doença e eu acho correto isso. Por quê? Porque antibióticos em animais, em frangos, você consome, vai diminuir a sua proteção quando você cria resistência. Exatamente, quando você tem que usar antibiótico para suas doenças, certo. Se você vier a ter futuramente. Você terá resistência e eles vão ter que produzir antibiótico mais forte, cada vez mais forte. Por quê? Porque os antibióticos que nós usamos na alimentação que nós desenvolvemos, isso vai prejudicar quem se alimenta. Então, por isso, eu sou uma pessoa que sou consciente de que não se deve usar o mínimo possível de antibióticos em frangos, em suínos, em bovinos, que são os mais consumidos, né, no mundo, para que chegue na mesa do consumidor um produto de qualidade. Muito então bem. é isso. Então não pensem que vamos tirar da mente que tem hormônio no frango. Não existe hormônio no frango. Macari, o estilo de granja, explica para quem não entende. Semi-dark, dark, anormal, qual é a diferença de uma para outra? Existe o sistema de exaustores, né? Um sistema, eu vou falar bem em português mais correto para todo mundo entender. Existe um sistema de ventilador em que você baixa as laterais das lonas e entra o ar da rua. E você usa ventilador para ventilar o ar. Quando é muito quente você fecha para dar um túnel para ventilar melhor, para tirar o calor. E você tem o dark, semi-dark, são aviários construídos totalmente fechados. O frango não tem contato com nenhum ar da rua. Por quê? Você trabalha com a circulação de ar através de exaustores, ílites, entradas de ar, tudo uns sistemas que existem hoje de não ter mais contato. Evita a entrada de doenças, evita
a mudança brusca de temperatura, Bactérias. vírus, e você sabe que essas oscilações de temperaturas, o frango acaba ficando doente, você acaba tendo que usar antibiótico, então você tem um sistema de proteção maior para o frango e também de qualidade e também de produção, uma conversão maior de carne dentro do mesmo consumo de ração, você atento a Uma todos conversão alimentar melhor. Melhor, exatamente. E Então, isso evitando doenças, evitando problemas e evitando que se use medicamentos. exatamente. Então, É um sistema moderno. moderno. Hoje nós temos avançando mais, tem os aviários novos, mais modernos ainda, são tudo automático, então você não As exigências sanitárias para entrar lá dentro é complicado? é rígido, é rígido. Não é qualquer um. Se eu chegar lá amanhã... Não entra lá. Nem Não entra. Só na portaria. Certo. E tudo isso ajuda a você, porque existem muitas doenças. É uma proteção, né, Macario? Exatamente. Não é frescura, não. E como hoje nós temos um frango com uma genética muito apurada, e são muito suscetíveis a qualquer doença, né? Então você tem que ter muitos cuidados. E mesmo assim ainda dá problemas. Muito bem. Macari, na reta final do nosso programa, deixo as câmeras e o microfone do Júlio César 86 para as considerações finais. Quem sabe algum assunto que eu não abordei que você gostaria de falar, as considerações são suas. É só complementar ao meu trabalho de hoje, né? Sim. Além da minha função Certo. do meu trabalho que eu tenho no agronegócio, que é a criação de frango. Eu sou coordenador do conselho que envolve mais de 600 avicultores. Isso. Né? Da CADEC? Da CADEC. Os integrados. Já faz 13 anos que eu sou coordenador. A gente atua, né? Nós temos um conselho que são 8 membros. A gente atua como mediadores entre os problemas do nosso integrado junto com a empresa. Então, geralmente, a gente tem essa ligação junto com os dirigentes da empresa e com os integrados, apresentam os problemas que eles estão tendo no campo e sempre tentando achar soluções. Então, eu saí de tudo dizendo, não vou mais, agora vou viver mais tranquilo, não vou assumir mais. Aí a empresa me chamou lá, porque meu histórico, alguns técnicos passaram o histórico da minha passagem em vários setores, aí me convenceram a assumir esse cargo, né? Esse cargo aí eu tô até hoje. Então, quer dizer que continuo. Quer dizer que com a JBS tu tá por cima da carne seca lá em Não por cima, a gente se debate assim, como é que é? Há um embate. O pau fecha, assim, no bom sentido, né? Sim. Sentar na mesa e resolver os problemas. E teve uma época aí que a coisa tava feia entre os integrados. Às vezes a coisa fica feia, tá? Às vezes a coisa fica feia, tem que acalmar o grupo, vamos negociar, vamos tomar um caminho assim de conversa que é melhor, de sentar na mesa. Eu sempre digo assim, sentar na mesa, conversar é sempre o melhor caminho. Sabe que em economia e administração, nós temos uma parábola que é a mão invisível de Maslow. Ela é tipo uma asa de planador, né? Quando uma ponta da asa está por cima, a outra está por baixo. Então nessa briga aí de titãs, né, sempre tem alguém brigando mais e às vezes sobra pro menor, né? E nessa briga aí que a gente está vendo de produtores de suíno, de bovinos e também dos aviários, é óbvio que as grandes empresas nunca vão querer ficar por baixo, né? Elas vão querer sempre tirar o máximo possível e às vezes acaba tirando daquele que é o responsável número 1 por ter o frango saboroso que o Brasil produz, o melhor frango do mundo, não tenho dúvida em dizer. Nós temos aqui a melhor galinha assada, que é a galinha da nossa festa da padroeira, e tantos outros frangos assados, que é produto nosso, fabricado aqui mesmo, né, Macari? Principalmente Santa Catarina, né? Santa Catarina tem o status, né, de livre de febre aftosa, o único estado do Brasil, livre trânsito de exportação para qualquer mercado do mundo. Isso é uma grande conquista do estado de Santa Catarina. Eu tive o prazer de acompanhar no final do ano passado a festa de confraternização e entrega de prêmios aos melhores da avícola catarinense. Então, quer dizer, aí eu fiquei sabendo da quantidade
enorme de ovos fecundados que sai de Lauro Miller, né? Quem não sabe, fica sabendo a partir de agora, que eu vou passar aqui para vocês, e um dia gostaria até de trazer aqui o diretor da Catarinense para bater um papo conosco. Lauro Miller só perde para uma cidade do interior de São Paulo na quantidade de ovos fecundados. Tá? Eu tinha uma... no Brasil inteiro. Quer dizer, nós produzimos o ovo, produzimos o frango, nós temos tudo, né? Temos tudo para dar certo, né? Não sei por que não vamos mais adiante. A empresa catarinense, assim, eu tinha uma ligação muito forte com eles, porque eu fazia a rescisão de contratos, era feito pelo sindicato junto com a empresa, e também o dissídio de remuneração deles, dos funcionários. Então eu sentava muito com o Edmilson, pessoal da Catarinense, eu tinha um trânsito bem legal com eles. E conheço eles, e conhecia toda a estrutura, e essa estrutura foi construída por ele não é conterrâneo nosso, é de uma cidade vizinha, né, o seu Chico, né, grande seu Chico, ele fez um investimento enorme, né, fez uma construção de primeiro mundo no caso de fecundação Chico Filisbino no incubatório deles ali. Eu vi quando eu ia lá. Trocou o frango pela cerveja? Pela cerveja, porque cansa, né? Você sabe que chega um tempo que... Quem sabe ele tem o mesmo pensamento que o teu, né? Fechou o ciclo. Fechou o ciclo, com certeza. Até uma coisa, Júlio, que eu queria sempre falar, e o povo tem que saber, Júlio. Sim. O povo tem que saber, porque quem passou por dificuldades... tem que passar para o povo, principalmente o povo lauromilense. Você lembra, Júlio, que você era secretário de administração do governo Itamar Cassiatore, e eu era secretário da Agricultura. A gente passou, aí foi contratado um técnico, né? Você sabe melhor do que eu o técnico. O Valmir da Conceição? Através da REC. Você lembra que as notas faturadas da fumicultura eram faturadas em Orleans e Tubarão. Todo o movimento econômico da fumicultura era registrado em Orleans e Tubarão. Esses dois municípios se prevaleciam desses recursos, certo? E o frango em Forquilinha. O município de Forquilinha ganhava todo o recurso do FPM com relação a frango produzido em Lauro Miller. Então, quando o segundo ano que o prefeito Itamar Cassiatore assumiu, eu e você foi as pessoas que mais colaboraram para toda essa reformulação do movimento econômico do município, passando em seus devidos municípios como é que se chama? A declaração do fiscal, movimento né? econômico fiscal, a DIF. E a produção não me vem na cabeça a confecção das notas de produtor. Sim. E as notas fiscais do comércio, a serem preenchidas em nome do município de Lauro Miller. Nós pulamos de 4,7, eu acho que era o movimento econômico, para 14, quase 15% num ano. E por infelicidade, na época do Itamar Cassiatore também reabriram as mineradoras. E por infelicidade do nosso amigo Itamar Cassiatore como prefeito, só conseguiu ver o resultado do resultado 2 anos depois. Não, os últimos meses do mandato dele. E o próximo prefeito, que no caso foi o Nestor, é quem desfrutou de um movimento econômico bem maior. Movimento econômico, de um trabalho feito lá atrás. E nós dois fomos responsáveis por acompanhar, acompanhar e passar todos os dados. Nós fomos em todas as granjas, em todas as estufas de fumo. O comércio aqui de Lauro Miller tinha grandes lojas, que é óbvio, eu não vou dizer o nome, que entregava a DIF através do seu contador zerada na Secretaria de Estado da Fazenda, né? E a gente fez de 4 pontos alguma coisa chegar perto de 15. Macari, muito bem lembrado, obrigado pelas suas palavras, mas dizer que grande mérito disso aí foi através de você, porque eu não conhecia o interior de Lauro Miller, quem conhecia era o Macarim, né? Mas a gente pegou junto ali, junto com o senhor Valmir da Conceição, lá de Criciúma, indicado pela ANREC, que vinha aqui com aquele seu escortezinho branco, né?
e acompanhou a gente durante alguns meses para levantar o nosso movimento econômico que foi triplicou, né? Triplicou. E hoje nós temos um movimento econômico da agricultura de mais de 40%. Eu acredito que seja mais. Eu não tenho esses dados hoje fundamentados, mas em mãos, mas eu acredito que passa de 40%. Suinocultura quase que quintuplicou, né? Mandar um abraço para todos os suinocultores, né? Do município do Lauro Miller. Os avicultores, são, né? A avícola catarinense contribuiu muito. Exatamente. Nossa, é outro ponto que ia para Orleans, isso tu sabe, né? Sim, a briga que teve o Deco e o Lali, por causa daquele pedaço de terra ali, né? E por pouco que o Lali não levou, tá? Eu quero dizer também, modéstia à parte, não levou porque eu estava lá na Assembleia com o Comim e a gente conseguiu brigar na hora certa, no momento certo, porque senão o Orleans ia levar. O Comim ele nos ajudou muito, o deputado Comim, um deputado que a gente ajudou muito, né? Lá no início, né? A gente arregaçou a manga para eleger ele e fez jus ao trabalho dele, ele lutou muito por aquele marco divisório dos dois municípios. Dos dois municípios na região do quilômetro 107. Macarim, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Grande abraço, parabéns pela sua trajetória. É claro que um bom programa como esse não vai ficar por aqui. Mas já fica aqui o convite para uma próxima gravação, para mais um programa, o programa número 2, para falarmos de muitos outros assuntos. Te agradecer por disponibilizar de vir nessa noite fria, né, até aqui nos nossos estúdios, para bater um papo e as suas considerações finais. Eu que agradeço, Júlio, quando você me ligou, por a gente ter uma amizade antiga, a gente talvez na trajetória desse nosso caminho, também na política, a gente se desviou um pouco, daqui a pouco se encontra, que é natural isso, mas pela amizade que a gente tem com a sua família, a nossa, e eu e você, lembrando também do nosso amigo Betinho, fomos companheiros na Câmara junto. Então, eu agradeço por você ter lembrado de mim nesse teu programa. E também mando um abraço a todos os telespectadores que acompanham, né, o seu programa. E nós nos colocamos à disposição de uma outra oportunidade, estaremos aqui novamente. É uma satisfação eu estar aqui com você e com todos os que acompanham o seu programa. Como se diz lá no interior, o rancho aqui não tem tabela. Tá bom, Macari? Eu acredito. Grande abraço, muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Eu tive o prazer e a honra de conversar com o filho da dona Mália e do seu Narciso, o Valmor Macari, popular Macarim. Até o próximo programa, até a próxima quinta-feira, no oferecimento da Uniaselv Exucre e também do Sindicato das Indústrias de Extração de Carvão do Sul de Santa Catarina. Deixe o seu likezinho, inscreva-se aí no programa, participe e até a próxima quinta. Tchau, tchau!